Bom dia, amigo. Hora de começarmos juntos o dia na expectativa daquilo que Deus tem para nos falar através do programa e certamente de outras formas ao longo desse dia. Esteja atento, certamente Deus tem coisas para falar ao seu coração de diferentes formas, de diferentes momentos, em diferentes momentos e através de diferentes pessoas no dia de hoje. Eu espero que você consiga ouvir a voz de Deus. Quero aproveitar para convidá-lo para estar conosco hoje à noite em nosso culto de oração a partir das 7h30 da noite, aquele momento que temos para orar juntos, para louvar a Deus juntos, para estudar a palavra de Deus, e você é nosso convidado especial. Vai aí nosso abraço especial para os aniversariantes de hoje, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, cuidando de cada um dos seus passos e dirigindo cada um dos seus dias. É o nosso desejo, a nossa oração de todo o coração. Mas agora quero convidá-lo a meditar na palavra de Deus. Vamos mais uma vez ao livro dos Provérbios, onde eu gostaria de ler no capítulo 4, os versículos de 10 a 12. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Uma das coisas bonitas e sublimes que nós encontramos no livro dos Provérbios é essa ideia, muitas vezes presente, de conselhos dados por um pai ao seu filho. Por diversas vezes vamos encontrar isso nos provérbios relacionados nesse livro da Bíblia. A ideia de alguém que se preocupa com outrem e lhe traz algumas recomendações, alguns conselhos práticos. Esses versículos especificamente são como que proferidos por um pai que conversa com o seu filho e lhe faz algumas advertências e alguns lembretes. Naturalmente, esse texto nos faz lembrar de algumas realidades. Uma delas, o papel, a importância do papel exercido por um pai na formação de seus filhos. E aqui, lamentavelmente, nós temos que nos curvar diante de um quadro triste e entristecedor. E vivemos em nossos dias tempos nos quais o papel dos pais na formação dos seus filhos tem sido extremamente negligenciado. A influência dos pais sobre os filhos tem sido pequena, algumas vezes porque os pais têm dado maus exemplos e maus testemunhos, muitas vezes, mas muitas vezes, porque os pais têm sido absolutamente omissos, terceirizando a formação de seus filhos e abrindo mão do papel e da responsabilidade que têm na formação de seus filhos. Muitas vezes os pais não têm se preocupado em dar aos seus filhos limites e orientações, e há a equivocada impressão de que ser pai é satisfazer os desejos dos filhos e não apenas suas necessidades. E essa é a primeira imagem que nos incomoda, que nos preocupa, quando vemos aquilo que é proposto na Bíblia Sagrada em relação ao papel dos pais em relação aos filhos e o que constatamos na realidade da sociedade onde nós vivemos. Uma outra coisa que nós percebemos em contrapartida é a pouca valorização dos filhos em relação ao papel de seus pais. O texto traz uma advertência muito séria. Os filhos devem ouvir aos seus pais. E isto fará uma grande diferença em suas decisões, nos caminhos que serão escolhidos por eles e, naturalmente, nos resultados dessas escolhas. Ao ler a frase na qual o autor do provérbio menciona a longevidade, os dias de vida que tendem a ser maiores à proporção em que a obediência aos pais se verifica, nós nos lembramos naturalmente do grande número de jovens que têm perdido sua vida precocemente. Na grande maioria das vezes, justamente por conta de decisões equivocadas. Nossos jovens têm perdido sua vida precocemente porque estão envolvidos nas drogas. E algumas reportagens na mídia têm mostrado o efeito devastador produzido, por exemplo, por drogas como o crack na mente e na vida de tantos jovens. Os jovens têm perdido sua vida precocemente porque estão envolvidos com a bebida, estão envolvidos com a violência,
estão envolvidos com determinada busca de prazeres de forma absolutamente irresponsável e inconsequente. Se temos por um lado a omissão de muitos pais, temos por outro a atitude irresponsável e desobediente de muitos filhos. E é interessante perceber que isto ocorre num contexto preocupante, porque nós vivemos numa sociedade tremendamente permissiva. Uma sociedade na qual tudo é permitido, tudo é admitido. E em nome da tolerância, em nome do respeito à liberdade de escolha, muitas vezes nós temos sim uma atitude intolerante em relação àqueles que tentam estabelecer o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado. Vivemos hoje numa sociedade na qual é proibido proibir. E aqueles que agem muitas vezes de forma irresponsável, inconsequente, equivocada, eles muitas vezes são cercados de direitos e ai daqueles que tentam estabelecer que este ou aquele comportamento é inadequado, é incorreto, é indevido, ou para usar uma expressão que nos é mais familiar no âmbito da igreja, é pecaminoso. Na verdade, nós precisamos nos lembrar de que a palavra de Deus não apresenta a preocupação com essas ou com aquelas atitudes por mero capricho de Deus ou de homens, mas simplesmente pelo fato de que aquilo que nós fazemos produz resultados, produz efeitos. E quando o escritor recomenda ao seu filho a obediência para que este tenha em troca uma vida longa, ele não se refere a uma premiação ou ao livrar-se de um castigo, mas ele fala simplesmente das consequências naturais da nossa vida. Quando somos sábios em nossas escolhas, quando somos prudentes em nossas decisões, quando consideramos princípios e valores transmitidos pela palavra de Deus, nós certamente colheremos os resultados dessas decisões. Precisamos de pais que não sejam omissos, mas que assumam o seu papel de ensinar aos filhos o caminho que devem andar. Precisamos de filhos que se disponham a ouvir e a obedecer. Precisamos de uma sociedade que perceba o valor e a importância desses princípios, inclusive para os relacionamentos sociais. Vamos falar com Deus agora. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos traz ensinos preciosos, válidos para todas as áreas de nossa vida. Perdoa-nos como indivíduo e como coletividade a nossa negligência, os nossos erros, as nossas escolhas. E ajuda-nos, Senhor, a ser uma sociedade que busque os Teus ensinamentos, uma sociedade que se deixe levar e guiar pelos Teus princípios, pais que ensinem a seus filhos, filhos que considerem os ensinamentos de seus pais. Dirige as nossas vidas e abençoa-nos a cada um de nós. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol. Enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Em qualquer momento do nosso dia, temos sempre uma oportunidade de agradecer por tudo o que conquistamos. 26 de novembro, Dia Nacional de Ação de Graças. Venha celebrar esta data com familiares e amigos no Marco Zero, a partir das 19 horas, um evento com várias atrações.